tempo já está bem estourado, né? Já passou 2 minutos do culto. Mas vamos tentar resumir aqui, né? O que dá para a gente aprender nesse curto tempo. O título da nossa mensagem dessa manhã: Jesus está voltando e a humanidade está desapercebida. A gente parar para analisar os acontecimentos que estão acontecendo no nosso mundo, tudo mostra aquilo que a Bíblia disse que iria acontecer. Tudo que a Bíblia falou que iria acontecer, a gente para e analisa, está acontecendo. Tudo que na Bíblia falou, quando estiver próximo da volta de Jesus, isso aqui vai acontecer. E quando você liga o jornal, a primeira coisa que você vê é exatamente o que a Bíblia estava escrito. Quando você vai na cidade, o que está acontecendo? Aquilo que a Bíblia está escrito. Quando você vai andando no meio do nada, aquilo que Jesus falou, deixou escrito na Bíblia, que iria acontecer, está acontecendo. E isso é um meio de alerta para nós, para a gente não ficar desapercebidos. A humanidade, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não estudam a Bíblia, elas vivem à solta, eles não entendem que esse fim está tão próximo. Mas nós que estudamos a Bíblia, a gente que estuda a Bíblia, a gente tem que ter em mente que abrir nossos olhos, não acomodar com a normalidade do mundo, aquilo que as coisas do mundo parecem ser normal, mas que a gente sabe que não é normal. A gente sabe que é tudo profecias, tudo está acontecendo da forma que Jesus disse que iria acontecer. A gente vai estudar um pouco nessa manhã. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês aí, para vocês poderem acompanhar. A gente vai estudar uma parte da Bíblia que a gente já estudou bastante nesse último trimestre. A gente vai estudar um pouco sobre a igreja de Éfeso. A gente vai abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse. A gente sabe que o livro de Apocalipse foi escrito por João, né? João foi preso, jogado na ilha de Patmos, né? Ali foi deixado ali para morrer. E Jesus foi até ele e mandou ele escrever as 7 cartas para as 7 igrejas. E hoje a igreja que a gente vai nos estudar é a igreja de Éfeso. É a igreja que a gente já estudou bastante nesse último trimestre da escola sabatina, né? Todo mundo abrindo as Bíblias aí, em Apocalipse 2. Vamos fechar nossos olhos para a gente pedir entendimento ao Senhor nessa palavra. Grandioso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui no nosso meio, Senhor. Agora estamos com a Bíblia aberta, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que cada um de nós possamos ser saciados pelo poder do Seu Santo Espírito, Senhor. Nos abençoe a palavra que foi dita, isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 2, a gente vai ler do 1 ao 7. Diz assim, começa dizendo assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas que andam no meio das 7 candeias de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusente à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os acham mentirosos, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportado as provas por causa do meu nome, e não te deixeis esmorecer. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa, tens contudo o teu favor
favor que odeio as obras do Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da água da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Aqui Jesus vai até Paulo e fala da igreja de Éfeso. E logo de início aqui ele começa a elogiar essa igreja. Ele começa o seu discurso aqui falando para Paulo para ele escrever. E logo de cara ele começa elogiando essa igreja. O que ele elogiou? O primeiro ponto que ele elogiou aqui: eu reconheço as tuas obras, aqui no verso 2 aqui, ó, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E eu sei que vocês odeiam a prática do mal, e sei também que pessoas que vieram dizendo ser apóstolos, vocês foram lá e desmascararam essas pessoas, provando que eles são mentirosos. A gente estudou esse trimestre e a gente viu que a igreja de Éfeso era uma igreja muito... Depois que Paulo foi lá e pregou para a igreja de Éfeso, foi a igreja que teve um arrebatamento muito grande. A gente lembra que tinha o templo da Diana, né? Que os idolatras idolatravam. E depois que Paulo chega ali, teve o reavivamento da igreja de Éfeso. Pessoas que adoravam no templo da Diana começam a abandonar. Aí passa praça pública, quebrar suas estátuas ali, queimar os livros de idolatria e se voltando para Cristo. E Jesus reconhece isso aqui. Ele deixa bem claro aqui que eles têm essa qualidade, que essa igreja tinha essa qualidade. E só que agora Jesus, no verso 4, ele vem dar uma observação: porém, vocês abandonaste a prática das primeiras obras. Vocês abandonaste o primeiro amor. Vocês não me amam mais como antes. Mesmo vocês sendo essa igreja que tem esse reavivamento muito grande, porém agora vocês não me amam mais como antes. Vocês abandonaste a prática do primeiro amor. Se essa parte, se a gente fosse parar para analisar, esse texto do verso 4, abandonaste o primeiro amor, ela se encaixava mais para a igreja de Sardes, que aqui na página seguinte, que era a igreja que estava morta, tinha o nome de vivo, porém estava morta. Ou também a igreja de Odisseia, que é a igreja miserável, ela estava miserável, pobre, cega e nu. Mas Jesus está dizendo exatamente para a igreja de Éfeso, a igreja que tinha tanto reavivamento, que uma igreja que conquistou grandes conquistas, conquistou muitas pessoas para Cristo. Agora Jesus está falando, mas porém tem um problema com vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês não me amam mais como antes. E sabe o que isso acontece, irmãos? Talvez essa mensagem que foi escrita para a igreja de Éfeso está acontecendo exatamente para nós hoje. Talvez essa mensagem que foi escrita para a igreja de Éfeso está servindo para nos reavivar também. Será que você hoje está deixando o primeiro amor? Você está deixando de amar Cristo acima de tudo? Será que você ama a Cristo da mesma forma que você amava quando você se entregou a Cristo, quando você se batizou, quando você conheceu a Jesus? Será que o seu amor está a mesma coisa, está mais ou está menos? É uma coisa de se refletir, né? É uma coisa de se pensar. E agora Jesus vai falar para a igreja de Éfeso: só vocês abandonaram o primeiro amor, vocês não me amam mais como antes. Vocês agora, aqui é Jesus falando assim para eles, ó: vocês aprenderam a ser bons crentes, vocês se acomodaram, vocês simplesmente estão vivendo de rotina, vocês no dia de ir para a igreja, vocês levantam, colocam sua roupa, vai para a igreja, voltam, mas é como se fosse uma rotina. Sabe aquela rotina que você tem durante a semana toda, que você faz as mesmas coisas durante a semana? Quando você faz uma coisa diferente, você acha que tem estranho, você acha que até mudou o dia? Exatamente era isso que a igreja de Éfeso estava fazendo. Eles eram bons crentes, mas eles não amavam Jesus da mesma forma que eles amavam antigamente.
Será que nós não estamos vivendo a mesma coisa? Simplesmente chega no sábado, hoje é sábado, hoje é dia de ir para a igreja. Mas só por simples rotina. Não porque por amor a Cristo. Não porque a gente sabe, hoje é dia de sábado, que alegria, hoje eu vou buscar a Deus na igreja. Né? Talvez a gente vai por simples rotina. E a gente tem que analisar isso aqui, a gente tem que tirar para as nossas vidas esse texto. Essa rotina, ela é chamada também de homeostase. É aquela metáforazinha da rã, né? Todo mundo conhece, que a rã colocada em água quente ela pula, mas se colocar ela na água fria, colocar água para ferver, ela morre queimada, mas não sai. É exatamente o que está acontecendo com essa igreja de Éfeso e pode estar acontecendo com as nossas vidas também, com a nossa igreja atualmente. Jesus quer nos alertar nessa manhã. Mas agora Jesus fala o seguinte: mas tem uma esperança. Qual a esperança para vocês? No verso 5: lembre-te de onde caíste. Lembre-te de onde caíste. Uma simples palavra muda todo o contexto. Presta atenção. O verso 5: lembre-te, pois, de onde caíste. De onde caíste é diferente. Lembre-te aonde caíste. Porque se você falar, lembre-te de onde caíste, é olhar para trás. Agora falar, lembre-te de onde caíste, é olhar para cima. Olhar para cima, porque a igreja de Éfeso era a igreja que estava lá em cima, um arregamento muito grande. Mas agora eles estão uma declinação. O amor deles foram se acabando, o amor deles foram se esfriando, a fé deles foram se esfriando. Agora Jesus está falando para eles: lembre-te de quem vocês eram e quem vocês é hoje. E também está dizendo para nós quem você era quando você se entregou a Cristo, quem você era quando você se batizou. Lembre quem você era quando você se decidiu entregar por completo a Cristo. Porque quando você se entrega a Cristo, quando você sabe, tem aquela certeza, tem aquele fervor, você fala: eu quero espalhar esse amor que eu aprendi agora para outras pessoas. Mas com o decorrer do tempo você vai percebendo que vai se esfriando esse ânimo. E Deus não quer que esse ânimo se instale em nosso coração. Por isso Ele está falando que eu lembre-te quem você era e lembre quem você é hoje. Você hoje está no seu ápice mais alto de proximidade de Cristo? Você fala: hoje é o dia que eu estou mais perto de Cristo. É hoje? Se não for hoje, alguma coisa tem que mudar na sua vida. Mas se for hoje, permaneça. Porque é sempre bom a gente estar sempre mais perto de Cristo. E Jesus está falando exatamente isso. Lembre-te de onde caíste. E continua dizendo: arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Primeira coisa, a gente tem que imaginar, ver aonde que a gente estava e aonde que a gente está hoje. E devemos arrepender das nossas práticas e voltar às práticas das primeiras obras. Voltar a fazer aquilo que a gente fazia quando a gente estava numa comunhão mais perto de Jesus. A gente vê, como eu disse no começo também, tudo mostra para a volta de Jesus, os acontecimentos, tudo que está escrito na Bíblia, os acontecimentos da volta de Jesus, está muito perto. Tudo se mostra que está num tempo, mais que no tempo do fim, está na porta já. A porta da graça está se fechando, irmãos. E quando a porta da graça se fechar, todo mundo sabe. Se vocês estavam praticando as obras, você estará fechado com Cristo. Mas se você não estivesse, infelizmente, estará perdido. Quem lembra da história de Moisés? A história de Moisés. O povo do Egito, o povo de Deus, Israel, estavam presos no Egito, escravizados. Agora Deus manda ali Moisés para libertar o seu povo. Agora Moisés chega dentro daquele povo. Deus manda aquelas pragas para o Egito ali. A ponto do faraó libertar o povo. E agora o povo de Deus vai saindo ali do Egito. Que prova maior que Deus estava com aquele povo? Não tinha prova maior do que essa. Deus mandou aquelas pragas, fez aquele povo passar em terra seca. Não tinha prova maior do que essa, que Deus estava com eles. Mas agora a gente vê que o povo saiu do Egito.
Bíblias lá em Números. A gente abre nossas Bíblias lá em Números 14. A gente vai ler Números 14, a gente vai ler o 34 e o 35. Tudo estava pronto, a Canaã já estava pronta para aquele povo entrar, porém, os pecados daquele povo estavam impedindo eles de ter a proximidade maior com Cristo. Ó, diz assim, Números 14, 34 ao 35. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que espionaste a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isso que vou fazer com todo esse povo mau, que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Irmãos, a trajetória do Egito até a Canaã é de 40 dias. Mas por causa do pecado daquele povo, eles ficaram 40 anos no deserto. Eles pereceram no deserto. E o Senhor fala, por causa dos seus pecados, os mesmos tantos de dias que vocês bateram para poder espionar a terra de Canaã, agora vocês vão, 1 ano para cada dia, vocês vão perecer no deserto. O que era para ser uma viagem de 40 dias, se tornou 40 anos. E aquelas pessoas que praticavam o pecado, pereceram ali naquele deserto. É um alerta para nós hoje também. Aquele povo, eles tinham todos os sinais que a Canaã estava pronta, todos os sinais que a Canaã estava esperando por eles. Da mesma forma de hoje, nós temos todos os sinais que a volta de Jesus está próxima. Vocês vão ficar praticando os mesmos pecados do mundo? A gente tem que falar em mente, irmãos. Ter em mente que o fim está perto. Não adianta a gente continuar nas mesmas práticas do pecado do mundo. O mundo está fazendo as coisas erradas, não quer dizer que você tem que fazer também. O que o mundo acha normal, deixe normal para eles. Não precisa ser normal para a gente. O nível de imoralidade do mundo, há anos atrás, era 4, da igreja era 1. A imoralidade do mundo cresceu, foi para 5. A da igreja também cresceu. A imoralidade da igreja foi para 2. No decorrer do tempo, a imoralidade do mundo foi para 7. A da igreja também subiu. A da igreja foi para 3. Hoje a imoralidade do mundo está em 10. A imoralidade da igreja também subiu. Está em 4 ou 5. Aí você pode pensar, mas a igreja tem que estar melhor do que o mundo. A igreja, a imoralidade do mundo está em 10, a igreja está em 4 ou 5. Mas a gente não deve olhar para o mundo. A gente tem que olhar para onde a gente estava e onde a gente está hoje. A gente não tem que usar o mundo como modelo de nossa espiritualidade com Deus. A gente não tem que andar, o mundo está fazendo isso, eu vou fazer, não vou fazer igual ele, mas eu vou fazer um pouquinho parecido. A gente não precisa parecer com o mundo, irmãos. A gente tem que imaginar quem a gente era e quem a gente está sendo hoje. Você está seguindo o modelo do mundo ou o modelo de Cristo? Para finalizar o nosso culto, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro. A gente vai abrir nossas Bíblias em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. A gente vai ler a partir do verso 2 Pedro 3, a gente vai ler a partir do verso 9. Diz assim: O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam,
Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Irmãos, Deus não está demorando como muitos falam. Jesus falou que ia vir. Desde quando eu entrei na igreja, disse que Jesus estava voltando, mas até hoje Ele não voltou. Irmãos, Jesus não está demorando. Ele está esperando você se entregar completamente a Ele. Ele está esperando você se entregar a Ele verdadeiramente. Porque talvez a forma que você está hoje, talvez não seja a forma que Jesus espera que você esteja. Continua dizendo. Verso 10. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Nesse dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela sumirão. Irmãos, hoje a gente sempre tenta uma segurança maior com nossos bens materiais aqui na terra, não é mesmo? A gente que tem pessoas que têm carro novo, colocam o carro no seguro. Caso se o ladrão roubar, o seu carro está segurado. Você sempre coloca a melhor porta na sua casa com a melhor fechadura, porque se o ladrão ir, está preparado, não é? Você está preparado. Mas por que para a volta de Jesus, que é um bem maior, a maior riqueza da humanidade, que é a vida no céu, você não está andando preparado? A volta de Jesus era bem maior que você tinha que preservar. Andar sempre preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus virá. É como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai roubar, mas vocês têm que estar preparados. Da mesma forma, vocês têm que estar preparados para a volta de Jesus, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. E o 11 continua dizendo assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus, dedicada a Ele. Quem você precisa ser, irmãos? Será que se você, da forma que você está hoje, Jesus voltar, você subirá com Ele para os céus? Se na sua cabeça você imaginou que sim, parabéns. Mas se não, irmãos, tem que mudar. Ninguém sabe o dia, mas as provas estão aí, que está se aproximando. A gente não precisa, como dizer, viver a vida despreparada. A gente tem que viver a vida preparada. E a gente tem que ter em mente: será que se Jesus voltar hoje, da forma que eu estou hoje, eu vou conseguir subir para os céus com Jesus? Será que eu estou preparado? E o verso 13: porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando o novo céu e a nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa, diante dele. É isso que nós temos que ter, irmãos. Quando Jesus voltar, a gente tem que estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa, sem culpa. A gente tem que imaginar que quando Jesus voltar, será se você vai estar arrependido de coisas que poderia ter feito e não fez? A vida que você está vivendo hoje é a vida íntegra a Deus? Sabe, irmãos, Jesus está próximo a voltar. E quando Jesus contar nas nuvens, irmãos, terá 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, os perdidos. Aquelas pessoas que sabem que não fez por merecer e por isso elas sabem que elas são perdidas. Também tem o grupo dos salvos. Aquelas pessoas que zelaram o amor a Cristo, entregaram sua vida a Cristo, e quando Jesus contou nas nuvens, tinha a certeza que Jesus chamará ela pelo nome para subir com ele para os céus. Mas tem o terceiro grupo, irmãos. É aquele grupo que fazia as coisas da igreja, porém não estava
uma vida completamente ligada a Cristo. Aquelas pessoas que falam, Jesus, eu preguei no seu nome, eu orei em pessoas em estudos bíblicos, mas viviam a vida dupla, irmãos. Não estava com o seu coração totalmente entregue a Cristo. E agora Jesus vai olhar para ela, afasta-te de mim, porque eu não os conheço. É uma hora muito dura, irmãos. De que adianta você vir para a igreja todo dia, dar estudo bíblico, mas porém você não está entregado a Cristo completamente, vivendo a vida dupla, vivendo a vida só de rotinas. Hoje é sábado, tem que ir para a igreja, hoje é quarta tem que ir para a igreja, mas não ir para a igreja buscar a Cristo apenas por rotina. A gente tem que ter cuidado, irmãos. A nossa vida é baseada em Cristo, a nossa vida é dedicada completamente a Ele. Se a gente tem esse desejo no nosso coração de entregar nossas vidas a Cristo e viver da toda a vontade dEle e anseiar a volta dEle, eu quero que os irmãos fiquem de pé. A gente vai orar para finalizar a mensagem dessa manhã. Se você tem esse desejo no seu coração, vamos entregar nossa vida a Ele cada dia, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus? Oremos. Senhor Jesus, aqui te entregamos, Senhor Jesus, para que as nossas vidas sejam totalmente enviadas a Ti, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, que nós sempre venhamos a praticar as Tuas obras, ó Deus, que a gente não venha abandonar a Ti, ó Pai, que a gente não venha abandonar o amor que a gente tem a Ti, Senhor, que a gente possa sempre buscar mais e mais a Ti, ó Pai, para que quando o Senhor regressar naquelas nuvens, Senhor, que a gente possamos subir contigo para o Senhor, Senhor. Nos abençoe, Pai, nos leve para casa melhor que chegamos, Senhor. Que essa mensagem possa ficar vital nos nossos corações, Senhor, que a gente nunca venha esquecer dessas palavras, Senhor, que a gente nunca venha esquecer de Ti, ó Pai. Nos abençoe, nos dê um sábado bom e feliz, em nome de Jesus.